Vamos ler a Bíblia. Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Os carcereiros despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, então precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que da sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe os bargões dos açoites. A seguir foi-lhe ele batizado todos os seus. Então, quando a gente vê no começo, está escrito: criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando a gente vê no versículo 2, está escrito assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pairava o Espírito de Deus por sobre as águas. Deus criou os céus e a terra. Por que a terra tinha que estar sem forma? Por que estava vazia? Por que estava nas trevas e sobre a face do abismo? Então estava sem forma, vazia e com trevas. Essa terra, por mais que a gente visse ela, não parecia que ela ia ter luz, não parecia que ela ia ter esperança. Tem a filha de um embaixador que eu conheço, ela tentou se suicidar 3 vezes. Os pais se divorciaram e ela estava vivendo com muito sofrimento. E ela chorou, chorou e chorou. E ela já estava com uma certa idade e ela pensou: eu fui muito infeliz. Eu passei a minha juventude muito infeliz. Até eu me formar na faculdade, na escola, eu só tive tristeza. A minha vida, eu acho que não vai vir felicidade nenhuma. Eu acho que não vai vir felicidade nenhuma. Eu não vou ter alegria nenhuma. Se for assim, então é melhor eu morrer. Ela tentou se suicidar 3 vezes. As pessoas. Quando a gente lê sobre a pessoa que quer se matar, para ela só existe desesperança. Então, no coração dela só tem desesperança. A desesperança mata o espírito, mata a vida, diz que a desesperança mata tudo. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Passou um dia, 2, 3, 4, um ano.
5 anos, então parece que não vai vir a luz, parece que não vai vir de novo forma, parece que não vai ter ordem nenhuma, porque parece que vai acontecer isso. Isso vai arrastando o nosso coração e vai pisando em toda a felicidade, toda a esperança que surge no nosso coração. Então, na Bíblia, a Bíblia está falando de um milagre que não existe em nenhum outro lugar. Deus escreveu não só esse milagre, não em Gênesis, mas escreveu em Êxodo, escreveu Levítico, Números, Deuteronômios. Cada vez que Jesus se encontrou com o ser humano, ele deu uma nova esperança, uma nova felicidade, ele fez esse milagre dessas novas coisas surgirem. Nas bodas de Canaã da Galileia não tinha mais vinho. Então, onde vai encontrar o vinho agora? Era impossível. Jesus falou, enchei as talhas com água, e ele encheu. Levai ao mestre-sala. Mas a gente precisa de vinho. Então, é só você colocar e levar para o mestre-sala. Todas as pessoas que estavam preocupadas que não tinham vinho, vai, coloca que vai, serve que vai dar. E quando eles aceitaram a palavra de Jesus e o fizeram, e aquela água se tornou em vinho. Quando a gente viu com os nossos olhos, era água. Quando a gente viu com os nossos próprios, não esses nossos olhos, mas quando a gente trocou o nosso olho com o olho de Jesus, a gente podia enxergar com os olhos da esperança. Isso é muito incrível. A terra estava vazia, estava sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra estava sem forma, vazia e com trevas. Mas havia o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo. Então, mesmo passando anos, milhares de anos, milhões de anos, parecia que não ia ter luz, parecia que não ia ter organização. Mas Deus disse Deus, haja luz. Haja luz e houve luz. Sabe como eu interpreto isso? Haja luz e houve luz. Eu interpreto como, disse Deus, haja luz, e as trevas foram embora, não é verdade? A treva foi embora. Essas trevas, passaram-se vários anos, parecia que não ia voltar a ter luz, parecia que não ia ter esperança. Muitos jovens, quando eu me encontro com eles e converso, então, assim, eu falei com aquela senhorita por 2 horas. Eu falei sobre esperança. O incrível é que a esperança começou a entrar nessa menina. O coração dela começou a ficar claro. Antes da gente se levantar, eu falei para ela. Eu falei para ela sobre a minha esposa. A minha esposa, ela cozinha muito bem comida coreana tradicional. Os outros podem não reconhecer isso, mas eu reconheço. Porque a comida que a minha esposa faz combina mais com a minha boca, com o meu paladar. Então, eu vou convidar você para um almoço amanhã. Você quer vir com o seu pai comer? E ela, com um sorriso no rosto, o rosto dela se transformou em sorriso e ela falou, sim, eu vou. E no dia seguinte, no almoço, ela veio com o pai dela para minha casa. Compraram um pequeno presente para mim. O pai falou que foi a primeira vez na vida dela que viu ela tão feliz assim. Ela começou um prato de comida na nossa casa. Nossa senhora, essa comida está muito gostosa. Missionária, como você fez essa comida? Me ensina, eu quero fazer essa comida. Ai, o meu sonho é fazer comida. Naquele dia eu estava ocupado, então eu saí antes, mas ela ficou até tarde da noite com a minha esposa.
Aquela senhorita, agora, ela está lá no Canadá, ela aprendeu a fazer culinária e ela falou que ia fazer ela ia abrir um restaurante, né? Ela fez faculdade de gastronomia, eu acho que ela já abriu um restaurante. Então, qual é o trabalho que Jesus faz? Ele faz o trabalho de plantar esperança no nosso coração. A irmã Chesuyon, quando ela estava com uma inflamação na coluna, eu me encontrei com ela. Eu falei sobre a fé com ela. E depois, ela foi para o banheiro, ela pôde urinar, defecar sozinha. E depois disso, que eu conversei com ela, ela mudou. A irmã Chesuyon, ela testemunha bastante. Ela falou para mim, pastora, minha mãe é uma madrasta. Sua mãe é sua madrasta mesmo? Ela falou, sim, ela é madrasta, pastor. Ela estava com câncer na perna, ela não conseguia andar direito. E a mãe, uma mãe normal, ia carregar ela nas costas, ia segurar na mão. Oh, isso aí não é nada, me segue. E desde então, a Suyon, seguindo a mãe, nossa, será que ela é minha mãe de verdade? Será que ela não é a madrasta? Um pastor da nossa igreja, o pastor Chu Jong-shik, ligou para a mãe da Chesuyon. A sua filha tá com câncer, mas como é que você pode tratar ela assim? O pastor Chu Jong-shik falou para mim hoje de manhã. Sabe o que ela falou no telefone? Somente era o único caminho que tinha para minha filha Chesuyon. No hospital todo mundo falou que ela ia morrer, todo mundo falou que ela ia morrer, não tinha esperança, mas era a única palavra que eu podia segurar era do pastor Park. Isso não é nada, pode andar, pode vir, pode fazer o que você quiser. Agora está andando muito bem. Quando a gente lê a Bíblia, quando estava tudo claro, tá claro. Quem é que não vai poder falar isso? Não é verdade? Quando tá abundante, tá abundante. Quando tá todo mundo feliz, tá feliz. Quem não pode fazer isso? Mas eu vi cada trabalho que Jesus Cristo fez. Porque eu sou pastor. A única coisa que eu faço comer e falar sobre Jesus é a única coisa que eu faço. Então, todos os dias eu lendo a Bíblia, eu penso, medito sobre ela. Esse é o meu trabalho diário. Então, qual o trabalho que Jesus Cristo faz? Os doentes não conseguem levantar e andar. Jesus Cristo fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. Você levanta e pode andar. Ele não cura o doente, mas do coração dele, primeiro, ele faz aquela pessoa poder andar. Jesus Cristo está falando para eu poder andar, para eu andar, então eu posso andar. Primeiro, ele faz surgir esperança no coração daquela pessoa. Então, no cantata de Natal, então fazendo apresentações em várias cidades. Então, uma das mais palavras que eu preguei foi de Lucas capítulo 15. Quando o segundo filho, o filho pródigo, estava vivendo num chiqueiro, o que ele falou? Os trabalhadores na casa do meu pai têm pouco fartura e eu aqui morro de fome. O segundo filho, eu aqui morro de fome. O corpo dele está no chiqueiro. Ele tinha fome, frio, lá era sujo, ele estava se sentindo sozinho. Ele estava numa situação miserável. Mas o segundo filho falou o quê? Mas os trabalhadores da casa do meu pai têm pouco fartura e eu aqui morro de fome. O corpo dele agora está aqui no chiqueiro morrendo de fome. Mas o coração dele foi para a casa do pai. Quando ele foi para a casa do pai, lá tinha amor, tinha servos, tinha calor, tinha o pai, porque lá era muito bom, porque o coração dele foi primeiro e era bom, o corpo dele seguiu. E quando ele foi, ele falou, pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai falou, trazei a melhor veste, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Primeiro, o corpo
foi para o Pai, depois o corpo seguiu. O coração foi primeiro e o corpo seguiu. Acabou a fome, acabou o frio, acabou o chiqueiro, acabou a solidão. Todas as coisas mudaram. Hoje de manhã, o que Deus quer falar para vocês? Você tem preocupação? Olha para mim. Eu vou resolver. Acredita em mim. Tenha esperança. Creia que eu vou resolver. Eu vou resolver. Não se preocupa. Eu vou resolver primeiro. Primeiro você tem que ter fé. E depois eu vou trabalhar. Deus está fazendo esse trabalho primeiro. Estimados amigos, hoje nós... vamos supor, é muito fácil eu falar que eu tenho um carro. Se eu não tenho carro e falar que eu trouxe um carro, isso é mentira. Mas eu tenho meu neto lá nos Estados Unidos. Ele está na escola. Hangju, sim, vou. Quando você tiver idade e você tirar a carteira de motorista, ali nos Estados Unidos eu vou comprar um carro para ti. Você com esse carro sai para pregar. Você também faz o trabalho da igreja, faz os favores da igreja. Sim, vou. Hoje, eu escutei que meu neto, ele tirou carteira de motorista. Eu liguei para o meu filho. Ô filho, compra um carro para o Hangju. Não um carro caro. E não um carro também que todo dia quebra. Um carro que já andou 15 mil, 20 mil quilômetros, um carro pequeno. Compra para ele. Sim. O meu neto não tem carro ainda. Mas ele fica se gabando pros amigos dele. Eu já tenho um carro. Ah, é? Onde tá? Daqui a pouco já vem. Se ele confia no vô, ele vai falar que ele pode falar dessa forma, né? Porque ele não tem um carro, mas ele pode falar que daqui a pouco vai vir. Certo? Você não tem carro, né? Então eu vou comprar um carro para você. Você tem? Tenho. Onde tá? Daqui a pouco tá vindo. Ele falou que vai comprar. Então, é só andar de carro. Eu fui para os Estados Unidos. Eu comprei um carro usado, pequeno. Não um carro que vai quebrar toda hora, é um carro caro, mas um carro que anda bem. Ele ficou tão feliz. Antes de vir um carro, ele já acreditou que ele tinha um carro. Porque ele confia no vô. Entenderam? Antes de vir o carro, eu comprei um carro, ganhei um carro, meu vô falou que vai comprar um carro, o vô de cabelo branco. Que carro? Um carro branco. Isso é fé. O que Deus deseja de vocês? Fé. Por quê? Eu vou comprar um carro para você. Muito obrigado. Quando você aceita isso... Então, eu aceito no meu coração o que Deus fala, então meu coração se torna um com o de Deus e Deus começa a trabalhar aí. Então, Deus sempre faz esse trabalho. No enferma vê 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando a filha de Jairo morreu, ele falou, ela já está curada. Ele nem viu quem era, mas quando viu, já estava curada. Sua filha não morreu, mas está dormindo. A filha de Jairo... Ele estava na desesperança. Jesus falou, não temas, crê somente, ela está dormindo. E quando ele creu que estava dormindo, ela realmente acordou. Hoje de manhã, estimados irmãos e irmãs, vocês vieram para a igreja e estão assistindo o culto. Jesus Cristo, hoje, quando eu li a Bíblia, dentro das pessoas que têm problemas, Jesus Cristo está falando, eu vou resolver. Creia, creia, creia. Se crê, conforme a sua fé vai dar. Você crê que eu vou abrir seus olhos, então eu vou abrir seus olhos. E ele falou, seja conforme a tua fé.
Então, a fé dele é o que? Eu quero te dar, eu vou te dar. Quando você diz sim, eu acredito, então ele já ganhou um carro no coração. Então, já se tornou um coração com o de Deus, quando acredita. Então, pela fé, quando ele aceitar essa fé, Deus vai dar. Deus faz muitos trabalhos assim. Vocês pensam assim: se ele me der o carro e eu ver esse carro, eu vou acreditar que ele me deu. Então, quando você vê, você não está acreditando, você está vendo que você está. Quem é que não vai acreditar dessa forma? Então, Deus, ele falou muitas palavras assim na Bíblia. Pedro, anda sobre o mar, vem aqui. Se ele tiver fé, ele pode andar. Entende? Então, a Bíblia toda é assim. Quando eu estava com dor de barriga, quando eu tinha dificuldade, eu acreditei em Jesus Cristo. Eu acreditei em Deus, eu criei. E quando eu criei, Deus fez conforme a promessa dele. Eu experimentei isso. Uma coisa que nós temos que saber hoje. Se vocês tiverem a fé no Todo-Poderoso, se essa fé se cumprir dentro de você, esse Deus vai começar a trabalhar em você. Atos 16 que nós lemos hoje, é uma palavra que eu já preguei bastante. O Paulo e Silas estavam pregando em Filipos, e tinha uma jovem adivinhadora, uma jovem com demônio. E quando Paulo estava pregando o evangelho, esse homem, seus servos de Deus Altíssimos anunciam o caminho da salvação. E as pessoas estavam escutando a palavra do pastor, do Paulo, e as pessoas queriam receber salvação, e aí, de repente, essa mulher começava a gritar, começava a balançar o corpo. Esse homem é servo de Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. O Paulo está fazendo esse trabalho tão importante de conduzir uma alma para a salvação, e de repente ela atrapalhava. Desde aquele dia, quando ele pensava, hoje eu vou pregar, será que aquela mulher vai aparecer de novo? E ele ia por um caminho onde não aparecia aquela mulher. Mas como ela era endemoniada, ela como demônio sabia onde ele estava. Por vários dias o Paulo fazendo isso, ele ficou indignado. O que eu faço com essa mulher? Tem vezes que Satanás ele atrapalha assim, né? Ele nos dá dificuldade. O Paulo estava aguentando, e de repente um dia ele falou para o demônio que estava dentro dela: sai em nome de Jesus Cristo. Não foi isso? Vamos ler a Bíblia. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, o Paulo, ele falou: sai, retira-te dela. O Paulo não tem poder, mas o nome de Jesus tem, né? O que ele falou em nome de Jesus é a mesma coisa que Jesus está falando. Quando fala em nome de Jesus, é o mesmo poder que Jesus Cristo está fazendo. Esse poder aparece por meio de nós. E Jesus e esse demônio saiu dela. E aí o dono dessa adivinhadora viu que o demônio tinha saído. Esses demônios saíram. E se não tivesse atrapalhado, eles estavam ganhando bastante dinheiro. Mas essa adivinhadora não estava mais adivinhando, porque não tinha mais o demônio. Então, eles não podiam mais ganhar dinheiro. Aí as pessoas perseguiram a Paulo. Ele é judeu. E ele está atrapalhando, ele está contra os romanos. E aí eles juntaram as pessoas ali no meio da cidade. Criaram todo esse clima. Satanás sempre faz desse jeito. Então, Paulo não tinha pecado nenhum. E na hora, as pessoas já fizeram Paulo se tornar pecador. Tiraram a roupa dele, bateram nele.
E quando prenderam ele na prisão, colocaram correias na perna dele e jogaram ele dentro da prisão. Aí era noite e eles estavam desmaiados e de repente acordaram. E depois que eles acordaram, eles estavam estavam presos e eles estavam no cárcere, né? Sabe o que é bom do Paulo? Eles colocaram cadeias na perna, eles colocaram ali na prisão, mas eles não puderam prender com cadeias o coração de Paulo. O corpo de Paulo estava na prisão, mas o coração de Paulo saiu da prisão, foi para o céu e conversou com Deus. Eu sei muito bem disso. Antigamente, quando a gente começou a igreja em Tegu, naquele tempo a gente era muito pobre. A gente não tinha arroz, não tinha comida, não tinha dinheiro. Depois que acabava o culto da noite de domingo, eu tinha que ir para casa e eu não queria ir para casa. Eu ficava sozinho na sala de culto, trancava a porta por dentro, sentava numa almofadinha e começava a orar. Deus, eu estou com muito frio. Eu estou com muita fome. Senhor Deus, me dê arroz, me dê carvão. Eu comecei a orar, me dê dinheiro. Passou 10 minutos, 30 minutos, 1 hora da minha oração. E com certeza eu estava orando pelo arroz, pelo dinheiro, pelo carvão, mas depois de 1 hora, eu estava orando e parecia que eu estava diante de Deus conversando com Ele. E quando eu fui lá, não precisava de arroz, não precisava de carvão, né? Estando no reino de Deus, não precisa de arroz nem dinheiro. Quando vocês forem para o céu, vocês não precisam levar nem arroz nem carvão. Então, eu comecei a orar, Deus, tem muitas ilhas no Oceano Pacífico, eles vivem como? Eles comem o quê? E quem é que vai pregar o evangelho para eles, Deus? Por favor, permita que a gente mande missionários para lá. Permita que a gente publique livros e muitas pessoas recebam salvação por meio desses livros. Por favor, que o Senhor envie missionários e estabeleça transmissora de TV. Eu estava orando. E depois eu orei em nome de Jesus e acabei a oração. Quando eu abri os olhos, eu já não estava mais no céu, mas estava no chão da sala de culto. Ah, isso foi sonho. Foi um sonho. Se você não tem R$ 1, você pode abrir uma transmissora de TV. É fácil você abrir uma escola de missionários e mandar missionários, os missionários vão sair voando? Não, eles precisam ir de avião. Então, precisa de muito dinheiro para gastar. E o meu coração riu, né? Ah, isso foi um sonho. Mas naquele tempo, à noite, no escuro, eu orei por isso. No começo eu estava orando pelo arroz, pelo carvão. Mas depois, sem eu saber, eu estava orando para estabelecer uma transmissora de TV, uma escola de missionários, publicar livros. Eu estava orando por essas coisas. Nenhuma vez eu tinha pensado em orar por isso. Mas um dia eu pensei, essa oração, eu estou orando, embora eu esteja orando, mas é o Espírito Santo de Deus que está me conduzindo dessa forma. Se o Espírito Santo está me conduzindo para orar dessa forma, se Ele deseja que eu ore dessa forma, nós poderemos estabelecer uma transmissora de TV, nós poderemos publicar livros, nós poderemos enviar missionários. Então começou a surgir fé no meu coração. E um dia, naquele dia,
Depois que acabou o culto de domingo, tinha alguns irmãos perto de uma fogueira e eu me sentei com eles. Tinha muitas dificuldades na igreja. E ninguém abria a boca. E eu abri a minha boca. Irmãos, vamos ter forças, irmãos. Força. Agora nós somos pobres, nós estamos passando por dificuldade, mas daqui para frente nós poderemos enviar missionários. Nós poderemos publicar livros e muitas pessoas vão receber a salvação. Muitas pessoas também vão escutar, a gente vai pregar o evangelho por rádio, muitas pessoas vão receber a salvação. Todo mundo finge que não estava escutando. E o irmão mais calmo olhou para mim e falou: pastor, a gente pode ter dificuldade, mas é bom a gente ter sonhos grandes. Ele falou assim para mim. E Deus começou a cumprir cada oração que eu tinha feito. O corpo de Paulo estava preso nas correias, ele estava preso na prisão, ele tinha apanhado, tinha tomado açoites, estava machucado, ele estava sangrando, estava sofrendo. Mas o corpo dele, por um breve momento, saiu do corpo e se sentou diante do trono de Deus. Quando ele se sentou diante do trono de Deus, não era problema ele estar na prisão, a dor dele não era problema, ele estar preso não era problema, nada se tornava problema. A gente vem no culto, escuta a palavra, e quanto mais o nosso coração se aproxima do de Deus, o seu coração se aproxima do de Deus. Se seu coração se aproximar do de Deus, todos os seus problemas não são mais seus problemas, mas se tornam problemas de Deus. Por isso, diante do problema, você pode ter esperança. Mas, quanto mais você se distancia de Deus, será que teve um momento feliz na minha vida? Será que eu vou ter um momento alegre na minha vida? Parece que não vai ter. Será que vai ter um momento feliz na minha vida? Parece que não vai ter. Em 1962 eu recebi a salvação. Em 1952 minha mãe faleceu e eu tinha 8 anos naquela época. Quando a minha mãe faleceu, depois de um mês meu irmão foi para o exército. E naquele tempo meu pai quase nunca ficava em casa. As minhas 2 irmãs, uma tinha 15, outra tinha 13, eu tinha um irmãozinho de 4 anos. Em 1962, depois que eu recebi a salvação, desde os meus 8 anos eu comecei a calcular até 1962, quando eu tinha 9, 10, 11, 12, com 13 anos, até os meus 19 anos. Eu pensei, será que eu tive um momento feliz? Eu calculei se eu tive algum momento feliz. Uma vez, na nossa igreja, tem um pastor chamado Choi, a filha dele se chama Chemian. E ela era amiga da minha irmã mais velha. E um dia era Natal, e ela veio para nossa casa. Oksu, vem, eu tenho um presente. Ela me deu um monte de caderno assim. Naquele tempo eu fiquei tão feliz. Então, a minha irmã mais velha já faleceu, não sei se ela também tá viva ainda, né? Eu queria vê-la novamente. E aí veio o irmão mais novo dela também até mim e ele me tratou muito bem. A gente se encontrou no exército, né? Então eu calculei quando eu tinha 8, 9, 10, 11... Até os meus 19 anos, eu não tive nenhum momento feliz. E, quando na 3ª série eu fui pro piquenique, a gente foi pro piquenique lá num monte do monge, né?
E aí eu procurei, eu fiquei feliz naquele dia. Mas aí eu procurei de novo, não achei outro dia. Eu vivi a minha vida muito escura. Com os meus 19 anos, eu me encontrei com Jesus Cristo. Eu tive dificuldade, mas Deus sempre estava comigo e sempre transformou essa dificuldade em felicidade, em esperança, em alegria. Ele sempre trocou. Tive perseguição, tive pessoas que me perseguiram, teve pessoas que fizeram muitas mentiras contra mim. Mas com o passar do tempo, todas essas coisas passaram, que não era nada, que era mentira, que eles estavam enganando. Deus sempre trocou tudo. Por isso eu agradeço. O apóstolo Paulo estava preso na prisão. Quando a gente pensa humanamente, como que ele vai sair da prisão? Eu apanhei muito. Aquelas pessoas estão falando mentira. Eles me denunciaram por mentiras. O único pecado que eu cometi foi pregar o evangelho. Às vezes eu também, eu penso, qual é o meu pecado somente de pregar o evangelho? Quando a gente vê os nossos olhos, não é nada, mas aos olhos de Satanás é um grande pecado. Não é verdade? Porque está roubando todas as almas dele. O meu único pecado é pregar o evangelho. Mas essa época que Satanás está segurando, está fazendo essa bagunça. O que Satanás mais odeia é que a gente pregue o evangelho. Não prega o evangelho, você não vai ter perseguição. Não é? Se você fumar, beber, jogar jogo de aposta, ninguém vai ficar te perseguindo, mesmo se drogando. Mas sabe o que é incrível? O apóstolo Paulo só tinha Deus. O Paulo estava na prisão. E na prisão, ele não viu Deus. Não, ele não viu a situação e um dia Paulo pensou. Ele sentado na prisão. Paulo, Silas. E daí se a gente apanhasse, se a gente estourasse, e daí? Mas, se existe Deus, por que nós passamos por essas coisas? Se existe Deus, por que nós somos perseguidos assim? Se existe Deus, por que muitas pessoas nos perseguem? Eu sou assim, mas eu vou sair da prisão essa vez, né? E eu acho que eu vou procurar um emprego, não vou mais pregar o evangelho. Eu vou viver assim, quero viver assim. Se o apóstolo Paulo tivesse recebido esse tipo de tentação, sabe o que ia ser incrível? Quando a gente vê na Bíblia, como é que está escrito? Quando a gente vê as pessoas que não têm esperança de Deus, que não tem Deus, Satanás só cria coisas, situações que não têm esperança. Mas, se a gente tiver esperança em Deus, todas as situações difíceis Deus transforma em bênção. Paulo e Silas estavam na prisão. E rasgaram as suas vestes, estavam machucados, açoitados, estavam sofrendo. Mas se tirar Deus, se tirar o poder e o trabalho de Deus, se eles não enxergarem isso, por que Deus me abandonou assim? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Quando eu vou poder sair da prisão? Eu acho que não vai dar, Deus. Por que Deus? Se eles tivessem tido desesperança, caindo na desesperança, eu não sei quantos anos eles iam ficar na prisão. Mas, se nós somos pessoas que acreditamos em Deus, mesmo doentes, mesmo com dificuldade, com sofrimento, problema, mesmo nos deparando com problema, se Deus está comigo, com certeza, isso ele vai transformar em bênção.
Então Deus, Ele quer nos ensinar esse mundo da fé, por isso Ele nos dá dificuldade, tentação, problema, angústia. Um dia veio Golias diante de Davi. E ele era muito alto, ele tinha uns 3 ele tinha uns 3 metros de altura. Até 2 metros já parece uma taquara já, né? Mas imagina 3 metros. E a lança, ele tinha a lança dele, ele tinha o colete, ele tinha o escudo dele, então todo mundo temia diante dele. Mas no coração de Davi, Deus deu uma fé no coração dele. Eu sou uma pessoa que foi estabelecida por Deus. Deus não vai me deixar morrer de jeito nenhum. E ele foi com coragem. E ele era baixinho. Eu acho que ele era um pouquinho mais alto do que eu, né? Porque o comandante Golias falou: você pensa que eu sou cachorro para vir com esse pedaço de madeira na mão? Então, eu acho que todos os comandantes do exército lá de Israel morreram para vir aqui, você. E aí ele, baixinho, você vem contra mim com espadas e lanças. Mas hoje você vai ver que Deus está vivo. Deus vai te entregar nas minhas mãos hoje. Eu vou te matar e as aves do céu vão comer a tua carne. E Deus vai ser conhecido em toda essa terra. Ele tinha essa fé exata no coração. E o Golias estava vindo. E aí o Davi, ele pegou e começou a rodar o cajado dele e jogou a pedrinha. E a pedrinha acertou bem no meio da testa dele. Desde então, as pessoas fazem um capacete assim, com essa parte aqui no meio, né? Para não acertar a testa. É verdade, vocês já viram? E quando aquela pedra bateu na cabeça dele, ele morreu. Ele caiu no chão. E por causa disso, Davi se tornou um comandante do exército. Deus abriu o caminho. Satanás sempre trabalha desse jeito. Quando a gente vê no livro de Esther, Amã, sem motivo nenhum, ele queria matar todo o povo de Israel por causa de Mordecai. E Amã foi para o rei: nós temos que matar todos os israelitas, permita-me isso. E Assuero falou para ele: você faz o que você quiser. E deu o anel de sinete para Amã. E no 13º dia do 12º mês ele falou: desse dia vocês vão matar todos os judeus. Veio essa lei. E aí os judeus começaram a chorar. E Esther, jejuando diante de Deus, foi para diante do rei. E porque fazia já 30 dias que a rainha não ia para diante do rei. Um dia o rei estava olhando para a porta e de repente aquela porta se abriu. E o rei se assustou. Eu não chamei. Quem é que veio? Se eu não chamar, vai morrer. E quem é que está abrindo essa porta? E quando abriu a porta, era uma amorosa rainha que estava entrando por aquela porta. E ela se assustou. Ai, rainha Esther, como você veio aqui? Se eu não abrir essa porta, a pessoa morre. Então vem logo. E aí estendeu o cetro de ouro para ela e ela viveu. E a rainha segurou esse cetro de ouro. E o rei perguntou: rainha Esther, por que vieste até mim? Qual é o teu desejo? Qual é o problema para você ter arriscado a sua vida e ter entrado aqui? E a Esther falou: Senhor rei, eu gostaria de fazer um banquete que o senhor participasse junto com o Amã. Sim, chame o Amã, vamos fazer esse banquete. E junto com o Amã, o rei Assuero foi para aquela festa, foi para aquele banquete.
E o rei, conversando com a Esther, falou: qual é o teu desejo? E metade do reino também se te dará, Senhor rei. Eu recebi graça diante dos teus olhos. E amanhã também participe do banquete junto com o Amã, que amanhã eu direi o meu desejo. E aquele banquete acabou. E o Amã estava tão feliz. Ele tinha 10 filhos. E falou para ele que o único que foi convidado para o banquete... Para o banquete foi ele e o rei. E ele falou que ele tinha logo que colocar na forca, pendurar o Mordecai. E aí o rei pensou: nossa, ela veio, deu a sua vida para vir até mim. Será que ela vai falar amanhã qual é o desejo? Será que ela tem alguma dificuldade? Ele não conseguia dormir. E aí ele leu o livro de Crônicas. E alguém queria matar o rei quando ele leu. E alguém salvou, que foi Mordecai. E será que eu dei eu dei algum prêmio para ele? E chamou o servo e perguntou: tem alguém aí fora? Tem Amã. E o rei perguntou para Amã: Amã, o Amã estava ali na frente da porta para pedir para Assuero ser enforcado naquela forca dele, mas aí Assuero perguntou: no meu coração tem uma pessoa que eu me agrado. O que seria bom eu fazer com ele? Perguntou para Amã. E Amã pensou o quê? Quem é que o rei vai se agradar fora mim? Até a rainha me chamou para o banquete dela. O que será que eu peço para ele? E Amã pensou: diante de todos os servos, diante de todo o trono, diante de todas as pessoas, ele já tinha todas as coisas, mas ele não conseguiu ficar no lugar do rei ainda. Então a pessoa que, se o Senhor se agrada, coloca o seu traje, anda no seu cavalo e faz com que as pessoas o adorem. E o rei pensou: esse cara quer roubar o meu trono, esse malvado. Ele quer andar no meu cavalo. Ele está cobiçando o meu lugar. E o rei falou: conforme o que você disse, faz com Mordecai. E no dia seguinte, tinha um banquete. E ele bebeu e ele falou: rainha, hoje você disse que falaria o teu desejo. Então, qual é o seu desejo? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, eu te darei. Fale, rainha, eu estou com o coração angustiado. E a rainha Esther falou: Senhor rei, se o Senhor se agrada de mim, eu recebi graça aos teus olhos. Dê o meu povo para mim e dê a vida deles em minhas mãos. Se eu fosse serva, eu não teria nenhum problema, mas quanto mais eles querem nos matar, isso tem tirado meu sono. E ele falou: quem é que se atreveu? Você é a rainha desse país. Quem é que queria te matar? Quem é que quer destruir o teu povo? Eu sou o rei, mas eu não sabia disso. E o rei perguntou: quem é que teve esse tipo de coração? Quem é que planejou te destruir, o teu povo? Senhor rei, ele é esse mau homem, Amã. Ontem ele queria usar o traje real. Ele que estava cobiçando o meu lugar, queria até matar a rainha. O rei ficou muito bravo e saiu irado dali. E Amã
ele agora iria morrer. E quando ele se prostrou diante da rainha Esther, e aí quando o Assuero voltou, ele viu como, ele quer estuprar a rainha desse país. E colocaram uma capa na cabeça dele. E o Mordecai foi quem salvou a vida do rei. Mas eles queriam enforcar Mordecai naquela forca. E levaram Amã na forca que ele mesmo tinha feito para Mordecai. E ele estava andando até lá. E estavam levando Mordecai ali. Mordecai não é ali. Olha, mas ele é barrigudo. Ele é gordo. Quem é? Ué, é Amã. É Amã que está ali enforcado. Deus, Ele está vivo. Sempre. Quem está contra nós, quem quer ficar contra nós, aquele que levanta uma forca para matar o servo de Deus, ele mesmo é enforcado nessa forca. Na minha vida, tem muitas pessoas que nos desprezam, nos perseguem. Mas eu pude ver sempre que depois, quem cuida disso tudo é Deus. E aquelas pessoas se tornam pobres, coitadas. Enquanto você estiver em sua vida espiritual, Deus, Ele coloca você no meio da desesperança. Então vocês ficam presos dentro de uma prisão no escuro. Mas naquele lugar eles prenderam o corpo de Silas e Paulo, colocaram ele numa prisão. Mas não conseguiram prender o coração de Paulo e Silas. Não conseguiram aprisionar o coração deles. Paulo e Silas deixaram o seu corpo na prisão e o coração deles saiu dali, assim como o filho pródigo o coração deles saiu do chiqueiro e foi para a casa do pai, assim também o coração deles foi para diante de Deus e se encontrou com Deus. Deus está vivo. Deus transformou a maldição em bênção. Deus vai conceder sua graça. Surgiu esse coração neles. E à noite, Paulo orou e louvou a Deus. E quando ele orou, ele pôde se libertar de todas aquelas coisas. E os prisioneiros escutaram. Coitado dessa pessoa tão inteligente. Apanhou tanto. Como é que ele não vai ficar louco? Ele está louco. Apanhando assim, quem é que vai ficar louvando e cantando aqui dentro da prisão? Ele está louco. Eles pensaram assim. E Paulo estava cantando, estava louvando a Deus, estava agradecendo a Deus. E naquele momento, Deus começou a abrir. E de repente, caíram as cadeias da perna, e aí abriram as portas da prisão. E à noite o carcereiro estava dormindo, e quando ele acordou, ele viu as portas abertas, pensou que todos os prisioneiros tinham fugido, e Paulo viu isso, e ele queria se matar, e Paulo viu ele querendo se matar, e falou, espera, não te faça mal nenhum, todos aqui estamos. E quando ele acendeu a luz, ele viu. Ele se ajoelhou diante de Paulo e falou, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E à noite, eles cuidaram dele, lavou-lhes os vergões, os açoites, eles escutaram o evangelho. Satanás trabalhou, mas depois disso, eles não podiam... Eles tinham que ficar vários anos na prisão, né? Mas depois disso, ele teve o coração que muitas pessoas, depois daquele episódio que aconteceu, muitas pessoas que viessem para o presídio de Filipos iam receber salvação através desse carcereiro, não é verdade? Então, Satanás trabalha assim, mas depois Deus sempre trabalha dessa forma. Por isso, pessoal, a gente vivendo pelo Evangelho, quando a gente tiver dificuldades e problemas,
A gente vence essas dificuldades ou não? Se a gente olhar a fé em Deus, Deus vai me fazer vencer isso. Deus vai me fazer vencer. É muito gratificante. Naquele tempo, Satanás, ele dá dificuldade, ele dá problema, a gente se desespera, a gente desiste da fé. Essas pessoas não podem chegar na fé, mas quem ultrapassa isso, e as pessoas que vão pela fé, experimentam a Deus e podem receber a graça de Deus. Isso é muito gratificante. Estimados irmãos, esse mundo é o espírito que atua nos filhos, a potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Então, esse mundo nos dá perseguição, nos dá dificuldade, nos dá sofrimento. Mas sem olhar para essa situação, vamos olhar para Deus. O Deus vivo, Ele vai fazer que trabalho em nós? Vai fazer a gente vencer todas essas dificuldades e vai nos conduzir para o caminho da bênção. Esse é o nosso Deus. Mas sempre que a gente tem dificuldade, as pessoas que têm desesperança não conseguem viver pela fé. Mas quando a gente ultrapassa pela fé, a gente pode ter uma grande bênção. Davi, quando apareceu Golias, parecia que ele estava difícil e sofrendo. Mas, através do Golias, o Davi, ele concedeu um caminho para ele se tornar comandante do exército e depois rei. Deus, ele dá muitas dificuldades, problemas para nós. Mas Deus, essas dificuldades e problemas são oportunidades para a gente poder estabelecer o evangelho. Nunca esses problemas e dificuldades acabam como problemas e dificuldades. Vocês têm que saber disso. Amém? Amém. Estimados irmãos e irmãs, a nossa vida, o trabalho o caminho de Paulo, o caminho de Pedro, o caminho de Jesus, sempre teve perseguição, sempre teve dificuldade. Mas Jesus ter morrido na cruz, porque era a vontade de Deus, Jesus ter sido crucificado na cruz, foi para salvar toda essa humanidade. Embora Paulo tivesse muita perseguição, muitas pessoas de Roma receberam salvação. E assim esse evangelho pode ser espalhado por todo esse mundo. Esse caminho não é feito do nada. Mas esse evangelho não foi pregado. Então esse evangelho, ele está fazendo esse trabalho para ser pregado por todo o mundo, até os confins da terra. A gente tem dificuldade por causa do evangelho, mas Deus transforma essa dificuldade em bênção, em graça. É muito incrível esse trabalho de Deus. Até agora eu tive muitas dificuldades grandes e pequenas, e nenhuma vez Deus fingiu que não me viu. Ele sempre me ajudou. Quando quando roubaram minha luva no exército, no começo eu tive dificuldade. Naquele tempo, vão falar que eu tinha vendido a luva para alguém, eu tinha medo disso, então eu decidi roubar. Tá, eu vou roubar também. Mas eu não consegui engolir isso que eu tinha que ir roubar. Mas um dia Deus, ele me deu um coração. Se você roubar, vamos supor que você não seja pego. Mas se você for pego, desde então você vai poder pregar aqui na base? Você não vai poder pregar aqui na base. Como é que você vai viver esses 3 anos aqui sem pregar o evangelho? Você só vai cair na tentação. Então eu fiquei com medo. Aí eu falei, Deus, eu não vou roubar. Se eu for apanhar, eu vou apanhar. Se eu tiver que passar por dificuldade, eu vou passar. Eu decidi meu coração. Mas no dia seguinte, a gente estava recebendo o treinamento de lançar granada. 1, 2, 3 e lançava granada. Aí eles deram 10 minutos de descanso pra gente. Aí um camarada meu apareceu e falou, Xu, por que você não tem luva?
Ai, eu tô enrascado. Por quê? Roubaram minha luva. Ô, moleque, por que você não falou pra mim? Porque você tem 2 pares? Tenho. Onde você roubou? De onde você roubou? Não roubei. Então, como você tem 2 pares? É que o meu irmão mais velho, ele é comandante, então ele tem mais um par. Então, pega aqui, ó, esse par. Para que servem os colegas da base? E sem roubar, eu pude colocar uma luva. Nossa, eu fiquei tão feliz. Deus, o Senhor trabalha até aqui na base. Aquela dificuldade que eu ia ter que apanhar, eu estava vários dias assim, mas depois que eu decidi meu coração no dia seguinte, eu ganhei aquela luva, eu não posso me esquecer nunca mais, né? Hoje em dia não é grande coisa, mas naquele tempo era uma grande coisa no exército. Então todo mundo estava com a mão verde, só a minha era vermelha. Então, não tinha problema passar frio na mão, mas se eu fiquei com medo das pessoas, dos soldados falarem que eu vendi. Então Deus é o nosso Pai, Ele está nos olhando. E cada um. Deus deseja conhecer o coração de cada um de nós quando a gente tiver dificuldade, quando a gente tiver problema. Você acredita que eu sou o teu Deus? Você acredita que eu sou o teu dono? Você acredita que eu vou te ajudar? Você acredita que eu vou te salvar disso? Ele pergunta. Quando você passar dificuldade, você acredita que eu vou cuidar de você? Você acredita que você vai seguir a minha palavra? Deus, Ele deseja criar as pessoas para serem verdadeiras pessoas de Deus. Por isso Ele nos dá dificuldade, nos dá perseguição, nos dá sofrimento. Então, quando vocês acreditarem de verdade, Deus, Ele deseja ajudar vocês. Ele deseja resolver esse sofrimento. Ele deseja resolver essa dificuldade. Assim, a sua fé vai crescer. Deus, Ele permitiu transmissora de TV para a gente pregar o Evangelho. No Quênia, a gente já estabeleceu. Agora, a gente quer estabelecer em Malawi. Agora, a partir de março, a gente vai estabelecer lá em Malawi uma transmissora de TV e vai construir também um prédio. Em Benin, agora, a gente comprou um ônibus de 19 lugares para o Benin, vamos mandar para o Quênia, para a Costa do Marfim. Então, esses países vão poder pregar o evangelho fortemente. O pastor Pagyangsu, ele foi para o Quênia. Lá no Quênia, eles queriam fazer essa palestra da inteligência emocional. Ele pediu para ensinar essa palestra para 250 mil professores. E depois de 2 anos, o Quênia todo vai, lá no governo mesmo, vai pregar, vai ser feita essa palestra de inteligência emocional. Ou seja, a gente vai pregar o evangelho para todas essas pessoas. Deus está abrindo as portas assim. Agora também a gente fez a abertura da cerimônia de abertura do acampamento mundial e o presidente também participou. Então, muitos jovens lá daquele país do Quênia vai aprender piano, vai aprender instrumentos. A gente vai abrir uma escola de música lá, né, também. Muitas pessoas vão escutar o evangelho e eu acredito que vão receber a salvação. Daqui para frente também, nós precisamos de muitos palestrantes de inteligência emocional. Muitos países da África. Presta atenção. Então, também, ontem o presidente de Zâmbia também me ligou e falou que vai dar um terreno de 6 mil pion. E ele falou, vamos trabalhar junto. O presidente quer vir. Ontem veio o telefonema, eu falei, vamos sim. Tem dificuldade, tem problema, mas Deus está nos protegendo.
Enquanto a gente estava nesses 50 anos do Evangelho, a gente teve dificuldade, mas Deus nunca me abandonou. Ele sempre me protegeu, cuidou de mim. Para vocês também. Pelo sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque vocês se tornaram filhos de Deus, Deus lhes protege, Deus cuida de vocês. Quando vocês passarem por dificuldade, não se desesperem, olhem para Deus. Deus, o Senhor sabe que eu estou passando por dificuldade, né? O Senhor está preparando tudo, né? O Senhor vai cuidar de tudo, né? Tenham fé. E assim que vocês possam ter fé, e que assim possam viver pelo Evangelho. Se vocês experimentarem essa fé 1, 2 vezes, a sua fé vai crescer, vocês vão poder fazer um trabalho melhor, maior. Vai ter um problema maior, mas eu acredito que vocês vão poder ultrapassar por isso e vão poder crescer. Assim como Paulo, como Pedro, vocês também, Deus vai ser glorificado por meio de vocês. Que toda a bênção e graça de Deus esteja nas suas vidas. Vou até aqui.